queridos cursistas! Espero que vocês tenham tido leituras produtivas do material didático. O contato prévio com os conceitos tratados pela estética filosófica facilita muito o entendimento de nossas videoaulas. Como foi previsto em nosso último encontro, hoje daremos continuidade na discussão sobre a questão do belo, porém, numa outra perspectiva bem diferente da que vimos na aula anterior, a saber, a perspectiva platônica. Estão lembrados? Para refrescarmos a memória, de acordo com a teoria platônica, a questão do gosto e do prazer, em relação aos objetos que tocam nossa sensibilidade, não nos dá nenhuma sustentação para julgar o que é belo. Platão almejava buscar um padrão universal para o belo, e para tanto era preciso abdicar da subjetividade e do gosto que possui caráter relativo. Desse modo, os âmbitos do subjetivo e do objetivo ficam em universos separados, sem contar que a questão da ideia do belo em Platão está subordinada a um caráter moral ao ser associada com a ideia do bem. Mas na modernidade, um filósofo genial irá discutir a questão do belo para além dessa concepção. Trata-se do filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Creio que vocês já ouviram falar dele e de sua mais famosa obra que revolucionou a filosofia, A Crítica da Razão Pura. Depois dela, Kant escreveu mais duas obras de grande relevância, A Crítica da Razão Prática e A Crítica da Faculdade do Juízo. É nessa última que o filósofo alemão vai lançar novas luzes para a compreensão do belo. E por falar em luzes, é importante lembrar que o pensamento de Kant está ambientado no contexto do século XVIII, época em que acontece o grande evento do iluminismo. Kant é um grande representante dessa era, de modo que ele se ocupou muito em esclarecer o significado desse grande acontecimento. A palavra mais utilizada por Kant para explicar o sentido do iluminismo é a palavra autonomia, no sentido de esclarecimento, de maioridade da razão humana que se liberta de todos os tipos de tutela para se tornar crítica. Essa preocupação do filósofo também contempla a questão da estética, que, como vimos, se tornou uma disciplina autônoma graças ao alemão Alexander Baumgarten. Contudo, para Kant, era preciso avançar um pouco mais para que, de fato, a estética pudesse gozar de uma autonomia mais plena. Podemos dizer que Kant dá continuidade ao trabalho de Baumgarten, lançando as questões em torno da estética para um patamar superior no que diz respeito à sua autonomia. Na analítica do belo, que é a primeira parte da crítica da faculdade do juízo, Kant problematiza sobre a complexidade do julgamento do gosto, tendo em vista que é algo muito subjetivo. O objetivo central da discussão kantiana é determinar sob quais condições se exprime o julgamento do gosto, seja ele em relação ao agradável, ao sublime ou ao belo. Mas o nosso foco nessa aula é a analítica do belo. Pois bem, diferentemente de Platão, Kant não tem interesse em atingir o belo em si numa esfera suprassensível, ou seja, no mundo das ideias, e sim discutir a questão do gosto, ou mais precisamente, o nosso julgamento, que ele chama de estético, ou de apreciação, aplicada a um determinado objeto que consideramos belo. Mas o que seria um juízo estético? Qual a novidade que esse juízo traz para o campo da arte? O que é dito sobre o juízo estético, em Kant, está diretamente associado à experiência estética. Kant defende que o juízo estético, no caso, o juízo sobre o belo, não descreve objeto algum e nem consiste na aplicação de conceitos. Ao invés disso, esse juízo é inteiramente determinado por uma experiência ou sentimento subjetivo. Desse modo, Kant estabelece que o juízo do gosto é estético, não tendo nada a ver com a dimensão lógica, à medida que não atribui nenhuma predicação a um sujeito. Podemos dizer, a partir dessa citação, que o juízo estético ou do gosto está relacionado ao sentimento de prazer desinteressado. Isso quer dizer que a experiência é completamente isenta de interesse porque é completamente livre.
independente de nossos desejos, necessidade ou conhecimentos. Tudo que importa para a experiência estética é a própria experiência. É exatamente isso que define a autonomia estética no contexto kantiano. Quando afirmamos, por exemplo, que a flor é bela, não estamos realmente a aplicar o conceito de beleza à flor. Estamos simplesmente a referir o sentimento subjetivo que temos ao perceber a flor. Mas que sentimento é esse? Kant diz tratar-se de um sentimento de prazer que caracteriza a experiência estética. Contudo, não se trata de um prazer qualquer. É preciso distinguir o prazer proporcionado pela experiência, que é genuinamente estética, de outros tipos de prazeres. Como, por exemplo, quando bebemos um refresco no dia de calor, ou quando obtemos uma boa nota no exame escolar. Sentimos, obviamente, uma sensação muito prazerosa. Contudo, esses tipos de prazeres não resultam de uma experiência estética, porque não há neles a prerrogativa do desinteresse. Aqui, as expressões desinteresse e atitude desinteressada significam o seguinte: a coisa nos interessa em si mesma. Em outras palavras, a coisa não nos interessa como meio para algum fim, para alcançar algum objetivo, para satisfazer alguma necessidade. Essa atenção a uma coisa, por causa dela mesma, pode ser também chamada de contemplação ou de atitude contemplativa. Quando eu digo que algo é belo, estou transmitindo uma satisfação, um sentimento de prazer que acontece mediante minha contemplação do objeto. À primeira vista, quando eu atribuo uma beleza a um determinado objeto, parece que estou me referindo à beleza como uma propriedade desse objeto. Mas, para Kant, dizer que algo é belo é traduzir um sentimento, é expressar algo que acontece em mim. A beleza é, pois, um sentimento de prazer, algo que se dá na consciência do sujeito e não algo que seja propriedade do próprio objeto. A beleza não é uma coisa, nem uma propriedade das coisas. Nessa perspectiva, o juízo estético não se refere nem ao agradável, nem ao bom, porque comunica uma satisfação desinteressada e pura. O juízo estético ou do gosto implica que o objeto julgado belo cause satisfação independente de qualquer desejo, interesse ou utilidade. Para Kant, julgar que um dado objeto é belo é muito diferente de dizer que ele é agradável ou moralmente valioso, ou seja, ele é bom. O agradável diz respeito ao que dissemos no início de nossa segunda videoaula, lembram-se? O agradável é algo que desperta nossos apetites e desejos, é desejável porque desperta um prazer sensorial, tal como apreciar um bom vinho ou uma boa comida. O agradável está ligado ao nosso corpo, quer às suas necessidades, quer aos seus desejos. Então, disso podemos concluir da seguinte maneira as características do juízo estético em Kant. Todas essas características convergem para a experiência estética, que só é possível se em nossa relação com os objetos adotamos uma atitude desinteressada. Não se tem, pois, em vista a satisfação de qualquer desejo pessoal, seja de caráter cognitivo, moral ou material. Bem, pessoal, mas resta ainda tratarmos da principal novidade que Kant traz em sua concepção de juízo estético, e que, inclusive, gerou muitas controvérsias posteriores. Trata-se de uma paradoxal tese de que o juízo estético ou do gosto, vinculado à dimensão subjetiva, está paradoxalmente associado à universalidade, ou seja, o juízo de gosto ou estético formulado por mim é universalizável, o que quer dizer que vale para mim, mas vale também para todos. E como isso pode ser possível se Kant nos disse que o belo dispensa conceito? Esse juízo de gosto, como já foi salientado,
não se baseia aparentemente nem a priori resultantes de formas demonstrativas da razão. Sentimentos não são explicados pela razão. Contudo, o juízo de gosto abre a possibilidade de um acordo universal. No entender de Kant, quando atribuímos beleza a um dado objeto, estamos convictos de que assim deve ser também para os outros sujeitos, o que torna legítimo essa pretensão. O que me dá direito a julgar assim não só em meu nome, como também em nome dos outros? A resposta de Kant é que o juízo estético também possui caráter universal, porque todos nós somos capazes de ter uma experiência estética em que o prazer é desinteressado. Isso porque as nossas faculdades funcionam de forma idêntica em todos nós, variando apenas as condições em que elas se aplicam. Ou seja, todos os indivíduos possuem capacidade de expressar um juízo de gosto. Para entender como isso é possível, vejamos um exemplo bem concreto. Nessa imagem, vemos várias pessoas contemplando obras de arte e exercendo o juízo estético. O que fazemos quando desenvolvemos esse juízo estético é criar uma oportunidade de poder transmitir aos outros a representação que faço do sentimento de prazer, resultante do belo. Não estamos, no momento que contemplamos um objeto estético, objeto artístico, emitindo o nosso juízo de gosto. Quando dizemos essa pintura é bela, dirigimos-nos ao sentido comum, sem deixar de supor que todas as pessoas têm a mesma aptidão para representar o que eu sinto. Trata-se de um sentimento universalmente comunicável, sem mediação de nenhum conceito. O belo é uma universalidade não conceitual, uma satisfação desinteressada, uma finalidade sem fim, como diz o Kant. O que agrada sem interesse, pois ao agradar por interesse, tornar-se-ia impossível de ser universal. O belo produz, portanto, uma satisfação racional e não um gozo ou prazer que exprime o objeto como agradável. A satisfação pelo belo não está vinculada a fins pessoais. Bem, gente, quando dizemos que uma coisa é bela, o único sentimento que conta é o fervor e só importa uma finalidade, aquela que autoriza aos outros sentirem uma satisfação idêntica à minha. O belo satisfaz e, ao mesmo tempo, representa que essa satisfação é suscetível de ser comunicável aos outros. Kant recusa a ideia do belo em si. A beleza separada do sentimento do sujeito não é nada em si. Da mesma forma que a beleza ligada ao interesse do sujeito também não é nada em si. Longe de ser um estado de fato, a satisfação estética é uma conquista da consciência que permite o livre julgamento do contemplador. Embora não possamos demonstrar por que razão algo é belo, como diz Kant, o belo é o que satisfaz universalmente sem conceito, não podemos resignar-nos a aceitar que as nossas avaliações sobre a beleza sejam meros gostos pessoais, como, por exemplo, gostar de futebol ou de churrasco. Há uma exigência de universalidade do nosso juízo. Essa exigência fundamenta-se na existência ideal de um sentido do gosto comum a todos os seres humanos, que permitiria avaliar os objetos estéticos da mesma forma. Ao afirmar que o belo satisfaz universalmente, Kant não quer dizer que, de fato, todos dizemos que são belas as mesmas coisas, mas sim que só chamamos belo ao que consideramos ter direito e mérito suficiente em si mesmo para ser reconhecido como tal, por toda a gente. Ao passo que tal exigência de universalidade não se verifica a respeito de outros tipos de gosto, que diga respeito somente a nós e não aos outros. Com essa tese, Kant reúne duas características que normalmente se supõem serem incompatíveis: subjetividade e universalidade. E como diz Rodrigo Duarte, no texto que nos serviu de suporte em nossas videoaulas, Kant abriu na modernidade um novo paradigma do belo, que se afasta radicalmente do paradigma platônico, à medida que é a forma
dos próprios objetos sensíveis que desperta nosso ânimo para a disposição de, mediante um prazer desinteressado, que sentimos em sua presença, julgá-los belos, sem, no entanto, recair no mero agrado individual. Prazer desinteressado tem a ver com a capacidade de sentir e de pensar, que é comum a todos nós. Bem, pessoal, chegando ao fim de nossa aula, a discussão sobre a estética não se esgota em Kant. Muitas outras concepções irão aparecer depois dele, algumas favoráveis à sua tese, outras até contra ele. Sugiro que ao lerem o material didático vocês façam observações importantes, anotem suas dúvidas, situem as concepções sobre estética no contexto da época, de cada pensador. Isso é muito importante para que vocês identifiquem os problemas e os argumentos levantados por eles em torno da arte. A questão do belo, por exemplo, será retomada na contemporaneidade sobre outras perspectivas. A obra de arte, embora seja fruto da imaginação e da reflexão do artista, está também condicionada a um tempo histórico e ao meio. E, além disso, espero que vocês se sintam instigados por essa disciplina e sejam capazes também de instigar seus alunos no sentido de aproximá-los de outras formas de compreensão de realidade, através do exercício da sensibilidade aliada ao pensamento. A arte possui uma forte potencialidade de inserção social, devido ao seu caráter humanizador, capaz de despertar a empatia, isto é, estimular o ser humano a se colocar no lugar do outro. Através da arte, podemos sair de um pensamento rotineiro, fundado em preconceitos sociais, como também constituir campos de diálogos entre o particular e o universal, o local e o global, o indivíduo e o coletivo. Hoje, mais do que nunca, é urgente pensarmos sobre o futuro da humanidade, e a arte, em todas as suas formas de expressão, pode ser uma porta de entrada para repensarmos nossa existência no mundo, não apenas como indivíduo, mas como ser conectado com todas as formas de vida. Nesse sentido, ela não deve ser vivenciada apenas como mais um meio de distração, e sim como atividade de pensamento. Pela arte, somos convocados a olhar além dos interesses imediatos, além da realidade material. A dimensão humana é muito mais do que isso. Não existimos somente em função de nossas necessidades vitais, mas também em função de necessidades sociais e culturais, aprendendo a observar intuitivamente o mundo que nos cerca. Vale ressaltar que não devemos ficar apenas na teoria. O estudo dos conceitos tratados pela disciplina Estética e Filosofia da Arte são importantes, mas eles devem ter um sentido em nossa realidade, possibilitando uma capacidade de leitura crítica das imagens e do cotidiano, a fim de permitir uma ação intercultural do fazer humano. Vocês podem utilizar várias estratégias para atingir esses objetivos. Na sala de aula, vocês podem utilizar a escrita poética, tais como as de Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Ferreira Goulart e tantos outros, para despertar nos alunos novas experiências, novas vivências e novas formas de pensar o mundo. A música e o cinema também podem ser utilizados. O importante é que a arte se faça presente na sala de aula e seja capaz de afetar os alunos, provocando-os a pensar uma forma de existência para além das imposições externas. Mas vocês podem também explorar outros espaços fora da escola para desenvolverem aulas sobre estética, como, por exemplo, os eventos culturais que acontecem nas cidades que vocês moram. Através deles, vocês podem despertar a valorização da cultura popular, as artes regionais, como o artesanato, as músicas, as festas religiosas. Ou seja, são várias as possibilidades de trabalhar essa disciplina, aliando a teoria com a prática. Assim, queridos cursistas, eu termino aqui nossa aula e agradeço a atenção e a paciência de vocês. E dizendo mais uma vez que é um imenso prazer trabalhar essa disciplina tão bacana com vocês. E espero que ela contribua significativamente para a aquisição de novos saberes para suas práticas educativas. No mais, desejo a todos bons estudos e sucesso nesse curso.